Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito das últimas informações do Clube do Remo, que até o momento da gravação desse vídeo segue sem o seu treinador definido, mas tem um nome aí favorito para assumir o cargo, inclusive com passagem já pelo Bamparabaenão 10 anos atrás. Eu vou estar explicando para vocês quem é esse nome. Quero também falar a respeito aí da situação do atacante Lucas Ribamar. Será que ele realmente vai deixar o Clube do Remo ainda nessa semana? A gente vai estar trazendo também informações sobre essa situação, também sobre o mercado da bola, surgiu o nome aí de um atacante e também as posições nesse momento prioritárias do Leão no mercado. E eu também quero repercutir sobre a reunião no Conselho Deliberativo do Clube do Remo e uma fala polêmica do executivo de futebol Sérgio Papelin, que causou revolta no mundo azulino, especialmente no fenômeno azul. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Noite aí de Copa do Brasil, de vários campeonatos pelo mundo, e você pode profetizar com a Bet do Brasil. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo em Belém, seja no Mangueirão e também no Bainão. E você também pode conhecer o espaço que fica lá na Vila Container, na Avenida Magalhães Barata, número 62, ambiente climatizado, com transmissões de jogos pelo Brasil e pelo mundo. E claro, com a degustação do melhor chopp do Pará, os melhores petiscos para você resenhar com a família e os amigos lá na Araguaia Cervejaria. Bom, galera, bora primeiramente começar a conversar com vocês aqui sobre a situação do mercado da bola, né? Porque já tem algumas atualizações aí para vocês. Hoje surgiu o nome do atacante Cassiano, que estaria aí no radar tanto de Remo como de Paysandu, mas eu já adianto para vocês que a situação do jogador aí é muito complicada para chegar no clube do Remo, até porque ele joga no futebol português, Cassiano que jogou no Paysandu em 2018, ele joga atualmente no Estoril de Portugal e a janela de transferências internacional está fechada até o mês de julho. A primeira fase da Série C, por exemplo, encerra no mês de agosto. Então, não teria lógica o Remo ir no mercado e contratar um jogador vindo de Portugal para jogar, por exemplo, um mês ali na primeira fase, né? Já que a gente, nesse momento, está longe da zona de classificação para a segunda fase da Série C. Então, seria muito arriscado contratar um jogador para um risco aí de ele ficar sem jogar o restante da temporada. Bom, ontem, na reunião do Conselho Deliberativo do Clube do Remo, daqui a pouco eu vou entrar aí no mérito do que falou o Sérgio Papelin, foi falado, né, que o Remo conseguiu quitar aí a outra metade dos salários atrasados. Lembram na live pré-jogo aqui que algumas pessoas me perguntaram se procedia ou não aquela informação de atraso de salários? Eu disse que não tinha como na hora ali provar se estava certo ou não, estava certo ou errado essa informação. Pois é, ontem nessa reunião do Condel, que aliás não teve a presença do presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, que foi substituído pelo Glauber Gonçalves, um dos seus vices, foi confirmado que o Remo pagou aí a outra metade dos salários dos jogadores. Ou seja, sim, tinha uma pendência de 50% do salário dos jogadores. Isso era uma coisa que eu, sinceramente, não via há um bom tempo dentro do Clube do Remo, essa questão de atraso salarial. E também foi falado, né, questão de prioridades no mercado da bola que o Remo, nesse momento, vai buscar. Como, por exemplo, o Remo vai atrás de um volante e de um atacante que faça gols, ou seja, o centroavante. Sabe por quê, galera? Porque a situação
do atacante Lucas Ribamar, tá? Está sendo avaliada. E ainda essa semana a gente pode ter novidades sobre uma possível, provável dispensa do Ribamar. Tá? Ele não deve mais fazer parte dos planos do clube do Remo e deve encabeçar aí mais uma lista de dispensas. Né? Ele que perdeu o pênalti no último domingo contra o Tombense, está muito marcado, muito criticado pelo torcedor por essa falta de gols, inclusive pelas suas atuações, perdendo uma carrada de gols nos últimos jogos do clube do Remo. E o Ribamar está encabeçando aí essa lista de dispensa. A segunda, né? Nesse momento, é um nome muito cotado para sair. Inclusive, hoje ele está fazendo aniversário. Já pensou? Se ele é dispensado no dia do aniversário, olha o presente de grego aí que ele iria ganhar. Mas, enfim, muito dificilmente o Ribamar vai voltar a vestir a camisa do Remo. E até o fim dessa semana deve sair a rescisão contratual com o jogador. Outra questão também que está preocupando o Fenômeno Azul é na lateral direita, já que o Thales sofreu uma lesão grave ali no joelho, né? E deve ficar de fora do restante da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele saiu machucado ali no segundo tempo contra a equipe do Tombense. O Vidal entrou no lugar dele. E nesse momento, o Remo também vai para o mercado em busca de um lateral direito, tá? Para esse restante de Série C. Então, a gente deseja aqui as melhoras para o Thales, né? E infelizmente aí tá com uma lesão grave no joelho, deve ficar de fora de todo o restante da temporada de 2024. Ainda não tem um boletim médico do NASP, mas a informação é essa de que o Thales está fora da Série C de 2024. Bom, agora eu queria falar com vocês a respeito da situação do treinador. Tá? Daqui a pouco eu volto para essa situação da reunião do Condel, mas trazer para vocês aqui as atualizações sobre o nome do novo técnico do Clube do Remo. Ontem, logo depois que o Remo anunciou a demissão do Gustavo Mourinho nas redes sociais, né, o jornalista Guilherme Guerreiro, inclusive no cartaz esportivo da Rádio Clube, disse que o primeiro nome que o Remo tentou para substituir o Mourinho foi o do Luizinho Vieira, tá? Que conquistou o acesso ano passado com a equipe do Amazonas e também o título da Série C. Ele estava na equipe do Amazonas até ali parte da temporada de 2024, inclusive ele foi o treinador do Amazonas quando o Remo eliminou a equipe de Manaus da Copa Verde, mas por uma sequência de resultados ruins, perda do título estadual para o seu rival Manaus, o Luizinho Vieira acabou sendo demitido do Amazonas. E ele foi contratado recentemente pelo Brusque de Santa Catarina. Então o Remo não conseguiu fechar com o Luizinho porque ele foi contratado pela equipe do Brusque. Para o lugar, sabe de quem? Do Luizinho Lopes, que nesse momento é o favorito para assumir o cargo de técnico do clube do Remo. Luizinho Lopes, que tem passagens por equipes como Confiança, Brusque, o Manaus também, né? Ele fez um trabalho no Manaus ali. E o Luizinho Lopes, tá? Já tem uma passagem pelo Bainão, tá? Já tem uma passagem pelo Bainão. Ele foi auxiliar técnico do Roberto Fernandes em 2014, naquele título paraense do Clube do Remo, depois de 6 anos em cima do rival, aquela goleada, né, dos garotos do Sub-20. Depois o Remo perdeu o segundo jogo e também foi auxiliar técnico do Roberto Fernandes na Série D de 2014, onde o Remo foi eliminado para a equipe do Brasiliense. Então, o Luizinho Lopes, de auxiliar hoje, ele é um treinador. E, inclusive, né, ele foi vice-campeão da Série C do ano passado com a equipe do Brusque de Santa Catarina. No Brusque, ele pegou o carro andando, né? Ele chegou lá, o Brusque, se eu não me engano, era o 14º colocado da Série C. Ele organiza a equipe do Brusque e consegue se classificar para a segunda fase com uma sequência muito boa de vitórias e depois, consequentemente, o acesso para a Série B. Nesse início de temporada, o Brusque foi vice-campeão catarinense, perdeu o título para o Criciúma, mas um início aí claudicante na Série B fez com que a diretoria do Brusque o demitisse. Inclusive, o último jogo do Brusque foi 4-0 para a equipe do Santos lá na Vila Belmiro e o Luizinho Lopes não aguentou a pressão e foi aí demitido. Ele é, nesse momento, o mais cotado para assumir o cargo de técnico do Clube do Remo. Algumas informações aí recentes também disseram que o Remo tinha tentado verificar a situação do Márcio Fernandes, que já passou pelo Remo em 2019, mas que atualmente é técnico do Vila Nova. Eu creio que é bem complicado disso acontecer, até descartaria aqui com vocês o nome do Márcio Fernandes.
Outros nomes surgiram aí também no radar azulino. O Alan Hall, né, tem passagem por Cuiabá, pela equipe também do CRB, Náutico, né, é um treinador também que está aí com o seu nome sendo estudado, assim como também, e esse eu diria que é muito difícil, quase impossível, do Léo Condé, que é simplesmente o atual campeão da Série B pela equipe do Vitória, estava recentemente lá no Leão Baiano, foi campeão baiano, né, em cima do rival Vitória, e depois de um início ali de algumas derrotas na Série A, acabou sendo demitido da equipe do Vitória, mas é um treinador que está em alta na carreira e com certeza não é barato. Léo Condé, que foi recentemente demitido da equipe do Vitória lá de Salvador, o Leão da Barra. Então, esses são os nomes. Luizinho Lopes, nesse momento, é o grande favorito para assumir o cargo de técnico do clube do Remo e com certeza vai trazer também a sua comissão técnica. Até o momento que a gente está gravando esse vídeo, é a atualização que a gente tem para trazer para vocês. Qualquer momento o Remo deve estar aí trazendo também as informações oficiais nas suas redes sociais. Até hoje o Remo deve estar confirmando aí o nome do seu novo treinador. Agora eu queria falar sobre a situação da reunião do Conselho Deliberativo ontem, porque aconteceu, enquanto acontecia, né, a reunião do Condel, rolava lá na frente da sede social um protesto da Camisa 33, né, contra a diretoria, contra o presidente Antônio Carlos Teixeira, algumas faixas também contra o ex-presidente Fábio Bentes e também contra o executivo de futebol Sérgio Papelinho, inclusive uma faixa com aquela frase dele, né, que manter jogador ruim uma hora ele vai ferrar contigo, para não falar outra coisa. Então, foi citado também o valor do elenco do Clube do Remo e o futebol ruim que é apresentado. Inclusive, chegou uma informação de que o presidente do Condel, Fábio Bentes, tinha dito na reunião que era uma manifestação política, né, o que estava acontecendo. Cara, independentemente se é político ou não, você precisa entender o que está passando na cabeça do torcedor do Clube do Remo nesse momento. O torcedor de verdade, aquele que se preocupa com o futuro da instituição. Tenho certeza que o torcedor de verdade do Remo, meu amigo, seja político ou não, ele está muito preocupado e desesperado com a fase atual do Clube do Remo. Então parece que essas pessoas que estão acima do Clube do Remo, estão em cargos, né, acima do clube, eles só pensam na questão política do Remo. Eles não pensam na questão futebolística, por exemplo, do futuro do clube. Porque, meu amigo, se o Remo cair para a Série D, se o Remo for rebaixado, qual o legado que vai ficar para a próxima gestão, por exemplo, para quem quiser assumir o clube do Remo? Porque, irmão, Série D hoje em dia é muito pior do que foi na época que o Remo jogou. Então essas pessoas precisam parar, pensar em se unir lá dentro, tirar o Remo dessa situação e não ficar com esse papo o tempo todo de política. Eu sei que tem gente que critica a atual gestão que tem interesse político. Ninguém é burro de achar o contrário, que quer um dia assumir o cargo de presidente do Remo. Isso é óbvio. Mas a grande maioria do fenômeno azul está cansado dessa fase ruim e só quer que o clube melhore. Mas para que isso aconteça, cara, o trabalho tem que acontecer no departamento de futebol, principalmente. O presidente que não aparece, aí manda o vice na reunião. O executivo que ontem falou um dos maiores absurdos que eu já escutei. Tá? Olha que já vieram executivos para cá muito ruins. Né? O Papelinho chegou com esse know-how de ter trabalhado no Fortaleza, né? De ter trabalhado muito tempo na equipe do Fortaleza, e ontem disse que se ele acertasse mais do que errasse, ele estava no Flamengo e não no Remo. Uma fala muito desrespeitosa, que sinceramente, se fosse qualquer outra pessoa que tivesse falado, tenho certeza que nesse momento já tinha sido demitido. Aliás, se o Remo fosse um clube sério, o Papelinho tinha sido demitido ontem, depois de uma fala dessa. Porque ele é funcionário do Remo, né? Ele ganha muito bem, ele é pago muito bem para exercer a função de executivo. Mas ele não faz bem esse trabalho. No Fortaleza, ele errava mais do que acertava? Tá mais do que claro que ele era uma peça de uma engrenagem no Fortaleza, né? Isso a gente falou desde quando o Papelinho chegou. Que ele, para dar certo aqui, teria que ter um setor, um departamento de futebol profissional. E não é isso que a gente está vendo. Então, é uma fala que gerou uma revolta até em rival aí, né? Até em rival se revoltou com essa fala. E claro que o mundo azulino como um todo está muito revoltado. Inclusive, alguns ex-jogadores já se manifestaram aí nas redes sociais, como o goleiro Vinícius, né? Muito aí chateado com o que falou o Papelinho. E é realmente uma fala muito infeliz do Papelinho,
que disse tudo aquilo que, quando chegou, aquele discurso muito bonito quando chegou, mas que na prática tem sido aí um fiasco, né? O trabalho do Papelinho é um trabalho muito ruim, especialmente com peças aí que ele contratou, como Ribamar, apostando em Ribamar, e que não deram certo. Uma fala muito, muito infeliz do Sérgio Papelim e que rebaixa a instituição, que deixa a instituição numa situação vexatória. Nada contra o Flamengo, mas você precisa respeitar o tamanho da instituição Clube do Remo. E foi uma fala muito infeliz. Cara, tu não tá satisfeito? Entrega o boné e vai embora. Entrega o boné e vai embora. E você vai ser cobrado justamente pelos seus erros, cara. Você ganha bem, você ganha muito bem para entregar o que você está entregando. Então foi uma fala muito infeliz mesmo, revoltante, cara. Eu demorei a acreditar ontem, quando eu fiquei sabendo disso. Estava até ao vivo aqui no programa Voz da Galera. Cara, na época da Série D, o torcedor do Remo, ele tinha mais orgulho do que tem hoje. Sabe por quê? Porque naquela época, a gente sabia onde era o problema, onde era a raiz do problema do Clube do Remo, que era justamente na diretoria, na falta de pagamento de salários, na falta de estrutura. Hoje em dia, cara, pode não ser a melhor estrutura do mundo, mas tem estrutura para esses caras trabalharem, tem salário bom para eles, que na época não tinha, sabe? Tem calendário para eles, tem uma série de mordomias para esses caras. Mas o torcedor hoje, ele não tem o mesmo orgulho de torcer para o Remo como ele tinha há 10 anos atrás. 2014, 2015, que foi o ano do acesso. Aliás, para encerrar esse vídeo aqui, e eu queria muito a opinião de vocês também, em todos os assuntos que a gente trouxe, hoje a gente perdeu, né, o seu Carlos Martins, que era pai do Eduardo Ramos, o jogador do Clube do Remo, conhecido como Mito, né, o Eduardo Ramos, e que foi um jogador símbolo daquela fase justamente na Série D, 2014, 2015, a gente conseguiu acesso, depois, entre idas e vindas, ele voltou em 2020, também nos deu um acesso para a Série B, e ele foi um símbolo justamente por isso, porque é um cara que se identificava com a nossa camisa, e apesar dos pesares, né, de amado por um e odiado por outros, no saldo positivo, ele entrou no hall dos ídolos azulinos. E hoje a gente perdeu aí o pai do seu Carlos Martins, pai do Eduardo Ramos, que era um cara que dava opinião dele, mandava áudio em grupos de WhatsApp, a gente discordava de umas coisas, concordava com outras, mas ele mostrava o quanto que ele se identificava e gostava do Clube do Remo, né? E às vezes pessoas que vêm para cá, que são de fora, se identificam mais do que dirigentes que estão aqui há 20, 30 anos e não mostram respeito com o torcedor, como algumas pessoas que vêm para cá e alguns meses conseguem se identificar com o sentimento chamado remismo. Então, fica aqui as minhas condolências ao Eduardo Ramos e à família do seu Carlos Martins, uma força nesse momento aí, nesse momento difícil, né, que passa a família do Eduardo Ramos. E é isso, galera. A gente vai seguir aqui falando sobre o Clube do Remo. Qualquer atualização nesta terça-feira sobre o novo treinador azulino, a gente vai trazer para vocês aqui no Chaves Remix também, nas redes sociais. E em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Então deixa o like, comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!